Comigo já tenho o professor José Filipe Pinto, especialista em assuntos internacionais. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Olhando aqui para esta questão das eleições, Zelensky disse que isso não abona, de facto, a favor de ninguém em tempo de guerra. É uma afirmação válida? Muito boa tarde, Vânia. Boa tarde também aos nossos telespectadores. Vamos ser muito claros. Eu ontem expliquei a questão da lei marcial aqui. Hoje vou desenvolvê-la um pouco mais. A expressão lei marcial está 10 vezes na Constituição ucraniana, pelo menos aquela que eu ensino na universidade. E então o que acontece é que a lei marcial é infraconstitucional. É uma coisa completamente diferente. Quer dizer que a lei marcial é tratada à parte, tem um tratamento infraconstitucional, abaixo da Constituição. O que a Constituição diz, fala 10 vezes na lei marcial, mas não explica que haja, portanto, essa impossibilidade, por exemplo, da eleição presidencial. O que diz é o artigo 108, que o Presidente em exercício se mantém em exercício efetivo no âmbito das suas competências até o novo Presidente tomar posse. O que significa que, não havendo novo Presidente, continua em exercício e, portanto, isto está legitimado pelo artigo 108 da Constituição. Agora, a lei marcial, o que é que acontece? É uma lei que, sendo infraconstitucional, pode ser objeto de alteração. O que não pode ser objeto de alteração é a Constituição durante a lei constitucional, durante a lei marcial. São coisas diferentes. Portanto, se pensarmos que não pode haver eleições presidenciais, é diferente. Não poder e não dever. Não poder, pode. Dever, em princípio, não deve. E porquê é que não deve? Porque há, basicamente, eu ontem trouxe os números de quantos eram os elementos que estavam, portanto, deslocados internamente. Eu sei que aqui a União Europeia deu proteção temporária a muitos milhões, são entre 3,9 e 4 milhões de ucranianos que estão aqui, nem todos são eleitores. Há 4,4 milhões de eleitores, portanto, que estão protegidos aqui pela União Europeia. Eleitores não, ucranianos estão protegidos pela União Europeia. Depois há mais entre 3,9 e 4 milhões que estão deslocados dentro da Ucrânia. Há 1.300.000 que vivem ou na Rússia ou na Bielorrússia, e depois é evidente que há aqueles que estão no exército, é 1 milhão. Atenção, o exército ucraniano é neste momento o exército mais poderoso da Europa. E depois temos ainda aquelas pessoas que estão nas zonas ocupadas, aquelas zonas, portanto, do Donbass e da Crimeia. Atenção que a Crimeia não votou na última eleição presidencial. Portanto, não há condições neste momento. Também não pode ser o calendário que o Parlamento está a tentar impor, que é um calendário que, como eu ontem expliquei, calendarizei os diferentes passos, aponta para 4 anos depois do fim da guerra. Não é possível. A Ucrânia tem de ir a eleições antes, portanto, de 4 anos. Provavelmente em 2027 ou em 2028. Se a guerra acabar entretanto. Mas mesmo que não acabe, que haja apenas um cessar-fogo, há condições para a realização de eleições. E porquê? O problema que está é que a gente no Parlamento está a lutar pela sua sobrevivência política. Repare, na mesma semana, hoje é o dia de festa para a Ucrânia, e é um dia que devia ser um dia de unidade. E a Europa está-lhe a mostrar essa unidade. Tanto assim que está lá o Presidente do Conselho Europeu, a Presidente da Comissão Europeia, estão lá chefes de Estado e, repare, o Primeiro-Ministro britânico, a primeira visita que faz é precisamente à Ucrânia, no dia da independência. Isto é um sinal de que a Europa está com a Ucrânia. Agora, era importante que o governo ucraniano estivesse com os ucranianos. E aí é que é o problema. O Parlamento ucraniano acabou esta semana, não, porque hoje é o segundo dia da semana. No final da semana passada... É o primeiro? O domingo é o primeiro. A segunda é o segundo, como o próprio nome indica. Portanto, o que é que acontece? No final da semana passada, salvo erro no dia 20, o Parlamento rejeitou 5 petições ou 5 propostas de lei. O que eram estes 5 projetos de lei? Eram todos as recomendações da União Europeia. No sentido de quê? De que se combatesse com mais qualidade a corrupção. O que é que se pretendia? Que, por exemplo, o concurso para o procurador fosse objeto de
participação também de especialistas internacionais, para haver garantia de que não havia ali nepotismo. Era preciso também explicar que era o poder que está a controlar a corrupção pudesse ter acesso a todos os órgãos detentores do poder e que fosse revogada a legislação que dificulta o trâmite dos processos de corrupção. O que é que acontece? O Parlamento, a Comissão do Parlamento retirou da agenda. E quando se diz, não, mas está retirado da agenda uma coisa que não pode retirar, diz, não é pertinente. E depois, quando se lhe perguntou, mas não está a boicotar o processo? Não, simplesmente retiramos da agenda. E o que é que se pode retirar da agenda? Esse é que é o problema, Vânia. O que se pode retirar da agenda da discussão desta comissão ou deste comitê parlamentar é o que perde relevância. Ora, a corrupção é, neste momento, um assunto de tremenda relevância na vida ucraniana. Mas a população preocupa-se mais com isso ou com a guerra, professor? Com as duas coisas. Significa a população quer transparência, mas quer o fim da guerra. É por isso que nós percebemos um dado muito importante. Repare, 65% dos ucranianos estão de acordo com Zelensky. Mas todas as sondagens apontam que, se houver eleições presidenciais, ele perde à segunda volta para todos os outros candidatos. O que significa o quê? Que o presidente que eles veem capaz de conduzir a guerra não é o presidente que eles veem capaz de conduzir em tempo de paz. E isto mostra que começa a haver um apego ao poder também por parte de Zelensky e está muito mal rodeado. O que acontece é que a União Europeia tem dado muito apoio à Ucrânia. Tem vindo a substituir os Estados Unidos. E agora anunciou outro apoio, não é? A Comissão Europeia, mais 6,1 mil milhões de euros. E repare... para a defesa aérea. Mas, por exemplo, se estas medidas não tivessem sido rejeitadas, não tivessem sido objeto de discussão e de aprovação, a União Europeia iria transferir até ao final de 2026 2,1 bilhões de euros para a Ucrânia. Portanto, significa o quê? Que há aqui muitos interesses instalados e aí percebemos que não há aquilo que se pode chamar uma unidade interna. A Ucrânia, neste momento, quer manter-se independente. O problema que está, quer enfrentar e afrontar, não é afrontar, mas enfrentar a invasão russa. Quer ter direito a definir o seu próprio destino. Eu costumo dizer que a nação quer constituir-se em Estado. Ora, o Estado já existe, mas é preciso respeitar a nação. E o que acontece é que a Ucrânia assume-se como uma nação. Agora, alguns dos órgãos detentores do poder não têm estado à altura, como os sucessivos casos de corrupção têm vindo a mostrar. E por isso mesmo hoje é um dia de festa que, em termos reais, tem umas nuvens a ensombrar essa festa.